Olá, boa tarde, mais um dia de live aqui com vocês, conversando um pouquinho. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, 5h25, entrando ao vivo para conversar com vocês. Essa live eu, estou vindo aí de uma série de lives esse mês, me comprometi, na verdade o mês de agosto comecei e vamos seguir no mês de setembro também. O horário da live ficou às 5h20, conforme eu coloquei na enquete, o horário foi o escolhido, às 5h20. E os temas a gente tem feito aleatoriamente conforme eu vou colocando as caixinhas de pergunta ou eu coloco caixinhas de sugestões e vocês vão me sugerindo os temas. Essa semana eu coloquei a enquete referente se vocês queriam uso capião ou se queriam inventário. E aí o inventário venceu. Então nós estamos conversando um pouquinho sobre inventário. Caiu a internet, voltou, vou deixar na 4G. Se cair, vocês me avisem. Então, escolhi o tema inventário e escolhi, dentro do tema de inventário, o testamento. E dentro do tema testamento, a seguinte pergunta. Eu posso deixar tudo que eu tenho para quem eu quiser? Como que isso é tratado dentro do direito? Como que isso pode ser feito? Como que eu posso deixar os meus patrimônios dentro de um testamento? Como que isso pode ser dividido? Como isso pode ser descrito, entregue? De que forma isso pode ser feito? Então, a gente tem o testamento. O testamento é uma forma de sucessão. E dentro do testamento, que é aquele ato declaratório que você dispõe a sua última vontade. E dentro desse testamento você pode dispor como que você gostaria que o seu patrimônio fosse distribuído após a sua morte. E o testamento, gente, lembrando que ele não serve apenas para dispor referente a bens, Pode ser bens imóveis, bens móveis, mas não é só isso. Dentro do testamento você pode inclusive relatar situações, desejos de você que não seja de patrimonial. Por exemplo, eu gostaria que o meu anel de formatura ficasse para uma determinada pessoa. Eu gostaria que quem continuasse cuidando da minha casa fosse o fulano de tal. Eu gostaria que o salário do meu funcionário, a partir do momento que eu não estiver mais aqui, fosse tanto. Eu gostaria que, por exemplo, se essa pessoa tem uma empresa, eu gostaria que o diretor da empresa, quem assumisse no meu lugar, fosse o fulano de tal. Tudo isso pode estar disposto num testamento, isso é muito legal. Mas falando do tema que seria se eu posso dispor, se eu posso doar tudo que eu tenho por testamento, a resposta é depende. Como tudo no direito, a gente costuma falar que sempre existem duas correntes, sempre existem dois entendimentos, sempre existe o depende, E nesse caso não seria diferente. Por que depende? Porque depende se você tem herdeiros necessários ou não. O que são os herdeiros necessários? São aqueles herdeiros que é resguardado por lei o direito à legítima. E a legítima, ela é 50% de todo o seu patrimônio. Então, se você tem herdeiros necessários, que são aqueles previstos na lei, ou seja, os herdeiros necessários são os descendentes até o 3º grau e os ascendentes até 3º grau. Então, são filhos, netos e bisnetos. E os ascendentes são pais, avós e bisavós. Se você tem algum desses vivos,
para cima e para baixo, se você tem, então você não pode dispor de tudo, porque a lei prevê que 50% desse patrimônio é de seus herdeiros. Claro, além deles, existem os cônjuges e os companheiros. Então, se você não é casado, não tem filhos, mas vive em união estável, esse companheiro, ele é um herdeiro necessário. Então, você não pode dispor de tudo que você tem, porque 50% é desse herdeiro necessário. E o companheiro já foi, né, qualificado como se cônjuge fosse pela lei, então ele já recebeu, né, esse título. Então, ele é reconhecido como se cônjuge fosse. Então, ele tem esse direito também resguardado da legítima. E aí, dentro desse tema, eu recebi algumas perguntas. Eu vou tentar achar aqui, deixa eu abrir aqui no computador e vou ler algumas perguntas dentro desse tema, porque é muito legal, porque daí a gente vai trocando uma ideia e vai conversando um pouquinho. Aqui, a primeira, tá? Minha avó teve filho único, o qual morreu antes dela. Esse filho teve 5 filhos, 2 com uma mulher, 5 com a segunda esposa, cujo faleceu antes do mesmo. Antes que minha avó morresse, a primeira neta fez uma gambiarra passando a casa para ele e seu irmão, excluindo os outros 3 netos, e tirou o óbito da minha avó como se ela não tivesse filho. O que fazer? Já 3 anos que a vovó morreu, agora descobrimos esse papel no cartório. Tem como anular essa doação? Então, aqui na verdade eu não entendi que é uma doação a pergunta, tá? Mas, enfim, resumindo, né? Sempre que for excluído um herdeiro necessário da sucessão, essa sucessão ela é nula e cabe sim questionamento. Então, cabe a essas pessoas a uma declaratória de nulidade dessa sucessão e reivindicar o seu quinhão, tá? Então, cabe sim uma discussão bem boa aqui. Isso não pode ser feito, tem que ser respeitado, tá, gente? Não adianta burlar uma certidão de nascimento, tudo isso é crime de falsidade. Então, quando você presta uma informação falsa, você está cometendo um crime. Então, quando você faz, né, se você é o declarante na certidão de óbito, você tem que tomar esse cuidado, você tem que fazer uma declaração correta, você tem que informar os dados corretos, tá? Porque fica lá a sua identidade gravada na declaração de óbito. Tomem muito cuidado com isso. Outra pergunta. Boa tarde, fui criada pela minha avó desde pequena. Ela, por estar sem dinheiro na época, fez um testamento particular e deixou a parte dela do inventário para mim. Eram 3 casas, uma foi direto para o meu pai e gostaria de saber o que eu faço em vida. Ela tinha um terreno e passou a procuração dando para ele na época da partilha. O juiz disse que 2 casas era dela. E ela me deixou no testamento. Como eu faço agora? O testamento, quando tem o testamento ele é apresentado dentro do inventário, certo? Então, assim, eu fiz a abertura do inventário normal, né? Abertura de inventário normal. E dentro desse inventário a gente verifica se existe testamento ou não. Hoje existe um site que é realizado a consulta e ele consulta o Brasil inteiro para ver se tem testamento. Aí vem lá certidão positiva ou certidão negativa. Se vem positiva, tem que ser solicitado o teor desse testamento e aí apresentado dentro desse inventário. E aí, dentro desse inventário, vai ser apurado. Às vezes, tem pessoas que fazem testamento sem qualquer orientação e, por exemplo, que está previsto lá que todo o meu patrimônio vai ficar para o fulano de tal e não foi resguardado a legítima. Esse testamento vai ser atendido? Não, não vai ser atendido. Não adianta você colocar algo no testamento que não pode ser feito, né? Por isso a importância do acompanhamento de uma assessoria jurídica na realização desses documentos, para que depois esses documentos não sejam
declarados nulo ou, né, anulado. Porque se você dispor, né, de tudo e não puder fazer isso com certeza não vai ser reconhecido no momento, né, da utilização desse testamento. O juiz não vai aceitar. Então tem que tomar cuidado de como que vai ser realizado esse documento. Tem que respeitar tanto a existência de herdeiros necessários quanto a legítima, que por direito é deles. Aí aqui tem uma pessoa bem braba. Quer dizer que eu trabalho a vida toda para ter bens, mesmo um filho sendo ingrato, não se importando nem ajudando, os pais têm a obrigação de deixar bens para ele, mesmo não querendo, a lei injusta, tal. Bem brabo. Aí, o que eu vou te falar? Existe a possibilidade, né? Tem casos que as pessoas têm os herdeiros necessários, mas existem aquele caso que os herdeiros necessários podem sim ser excluídos, né, da herança. É uma exceção, né, só pode ser feito isso por ação judicial, tem que ser declarado e tem que ser reconhecido. A gente fala que a deserdação, né, uma ação de deserdação, e é reconhecida tem um termo que a gente usa, mas agora não veio na minha cabeça aqui. Mas a pessoa é considerada indigna, né, para receber essa herança. E aí tem a ação de deserdação e o juiz reconhece. São alguns pequenos casos, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui quando que pode isso acontecer. Ação são somente ações graves, tá? Levam tem que ser coisas bem sérias, assim. Tem na lei lá específico, mas quando tem ação de violência, tem lá bem específico quais são as situações. Eu não lembro agora de cabeça. Depois eu posso deixar aqui nos stories quais são as situações. Mas é uma ação de deserdação em casos assim, bem complicados de provar, mas existe, tá? Tem aquele caso da Susana von Richthofen, né? Que ela matou os pais e ela não recebeu a herança. Daí foi a herança toda pro irmão, né? Então tem casos assim. São extremos, tá? É bem difícil realmente você deserdar um herdeiro legítimo. Você precisa realmente demonstrar essa indignidade dele para receber a sua herança. É bem complicado, mas tem como, tá? Outra pergunta. Eu tenho 35 anos, bens quitados, mas não tenho herdeiros, filhos, esposas e pais. Tenho um terreno com uma casa construída, só tenho a carta de quitação e um carro quitado em meu nome. Como faço para deixar esses bens para o meu irmão, caso aconteça alguma coisa comigo? Claro, sem gastar muito dinheiro para isso. Então, quando você não tem herdeiro nenhum, tá? E você tem alguém que você gostaria de deixar esse patrimônio, o testamento ele é muito útil para isso. Por quê? Porque no caso de você ter 2 irmãos, esse patrimônio vai ser dividido igualmente para os 2 irmãos. E às vezes a sua vontade era deixar apenas para um irmão, ou para um primo, ou para um tio. Então, quando você não tem os herdeiros necessários, que você pode dispor para qualquer pessoa, a lei ela vai puxando aquele mais próximo. Então, se você não tem filhos, nem netos, nem bisnetos, nem pais, nem avós, nem bisavós, a lei vai buscar os irmãos, vão ser seus herdeiros. Aí, eu não tenho irmãos, vai buscar tios, vai buscar e assim sucessivamente. Mas no caso, se você não tem os herdeiros necessários, você pode sim dispor de todo o seu patrimônio para quem você quiser. E aí, se você tem 2 irmãos, automaticamente vai ser dividido igualmente entre esses 2 irmãos. Se você tem 2 tios, vai ser dividido entre os 2 tios. Mas se a sua vontade era que esses bens ficassem de forma exclusiva para um sobrinho ou para um irmão, só para aquele irmão, aí cabe o testamento. E o testamento você pode, inclusive, fazer sem a descrição do patrimônio. Você pode dizer que a sua vontade é que,
caso da sua morte, se houverem bens, o seu desejo é que todo o seu patrimônio fique para determinada pessoa. Eu fiz isso recente até para uma tia que gostaria que todo o patrimônio dela ficasse para o sobrinho. E assim foi feito. Ela colocou que quando ela morrer, porque ela não tem o fato de fazer o testamento, ela não tem qualquer impedimento de venda do patrimônio que ela tem hoje, né? Então ela colocou que no caso da sua morte, se houver patrimônio no nome dela, ela quer que todo esse patrimônio fique para o seu sobrinho. E aí constou lá no testamento e tá tudo certo. Se quando ela vier a falecer não houver patrimônio, tá tudo bem. Ela não tem a obrigação, eu fiz um testamento, então agora eu tenho a obrigação de deixar bens para a pessoa que eu coloquei lá no testamento? Não tem obrigação nenhuma. Tanto que o testamento que foi feito hoje pode ser alterado amanhã. Ele não gera vínculo ou responsabilidade com essa pessoa enquanto você for viva, né? O testamento ele só vai ter validade e aplicabilidade após a morte. Outra pergunta aqui. Sou casado e tenho uma filha. No caso de minha morte, posso deixar a minha parte, que corresponde a 50% de todo o patrimônio para minha filha no testamento? Sou casada e tenho uma filha. Então, quem são os meus herdeiros necessários? O cônjuge e a filha. Posso deixar tudo para minha filha? Não posso. Entende? Então, claro que tem alguns regimes de casamento que permitiriam isso, tá? Mas, via de regra, não pode. Porque o cônjuge também é herdeiro necessário e também deve ser respeitada a legítima para o cônjuge, tanto para o cônjuge quanto para a filha. Então, eu não posso dispor de tudo para a filha. A cônjuge tem que ser também presenteada com o quinhão dela, tá? Outra pergunta. Meu irmão é policial militar aposentado, ele queria me colocar como dependente dele, mas não foi possível porque só pode filhos ou esposa casado no papel. Se ele fizer um testamento, eu posso ter direito ao salário dele? Aí é outra questão, né? Questão de salário, de benefício, isso é a lei que prevê que é apenas os descendentes ou ascendentes ou cônjuge, né? É a lei de benefícios salariais, ela também se equipara, ela utiliza os herdeiros necessários nesse caso. E inclusive até ela tem que provar a dependência econômica, né, dessa pessoa, para você continuar recebendo esse benefício. Porque, por exemplo, casais cônjuge, né, que perde o marido e ele é um funcionário público, ela vai receber o salário, mas se ela casar de novo, aí ela perde, porque entende que daí ela perderia a dependência econômica desse marido. Outra pergunta. Tratando-se de um único bem imóvel, é possível dispor de 50% desse bem em testamento? Então, na verdade, sempre que eu tenho um bem, né, 50% eu posso dispor para quem eu quiser. Então, por exemplo, eu, Gisele, eu sou casada e tenho 2 filhos, mas eu quero que 50% do meu patrimônio fique todo para minha mãe. Eu posso fazer isso? Posso. O outro 50% é dos meus filhos e do meu marido automaticamente. Mas eu posso dispor que 50% fique para minha mãe? Posso. 50% eu posso dispor para quem eu quiser. Então, eu posso sim fazer esse testamento nesse sentido. Posso beneficiar alguém, né, que eu gostaria que fosse beneficiado. Outra pergunta. Minha mãe está querendo fazer o testamento. Ela tem 3 filhos e um neto. Não tem parceiro. Então deve ser divorciada, viúva. O imóvel tem 3 andares, onde ela quer deixar um para cada. Como ela procede? Pode deixar tudo para os filhos ou tem que deixar para o seu neto também? Gente, neto só tem herança se o pai dele for falecido. Se os meus 3 filhos são vivos, o meu neto não vai receber minha herança, apenas se eu colocar em testamento. Porque assim, os herdeiros necessários, o mais próximo exclui o seguinte. Então, se eu tenho filhos vivos, os netos não entram.
Agora, se eu tenho 3 filhos, um é morto e ele tinha filhos, aí os filhos dele entram para representar esse filho morto. E aí sim, esses netos entrariam. Mas neto só entra se o pai dele for vivo, for morto. Se os meus filhos todos forem vivos, na hora do meu inventário, não vai ter netos. Agora, se um dos meus filhos for morto e ele ter deixado filhos, aí sim os netos entram. Então, a pergunta dele aqui, né? Que a mãe dele tem 3 filhos e um neto. E tem que deixar alguma coisa para esse neto? Não, não tem que deixar nada para esse neto. Os filhos são vivos, né? Esse neto vai receber quando o pai dele falecer. A avó não tem que deixar nada pro neto. E aí, nesse caso, como ela tem um imóvel de 3 andares, se os imóveis tiverem valores equiparados, ela pode sim, por testamento, dizer, olha, o primeiro andar vai ficar pro fulano de tal, o segundo andar vai ficar pro fulano de tal, o terceiro andar vai ficar pro fulano de tal. Se tiver diferença de valores, aí tem que ser compensado de alguma forma, porque o quinhão tem que ser igual, não pode ter diferença. Então, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão e eu tenho 2 filhos, cada um tem que receber 500 mil. Aí, se eu quiser distribuir, né, em imóveis, e a diferença, daí se eu tiver dinheiro em conta ou tiver automóveis, daí a diferença pode ser equilibrada com esses outros bens. Mas neto não entra quando o pai é vivo, tá? Então, lembre-se disso. Uma pessoa não tem filhos nem netos, pode doar os bens para um amigo? Depende. Ele tem pais vivos? Tem avós? Tem bisavós? Então, lembrando que os herdeiros necessários são os descendentes, filhos, netos, bisnetos e os ascendentes, pais, avós, bisavós. Se não tem herdeiros necessários e cônjuge, né? E companheiro. Se não tem nenhum desses, pode deixar sim 100% do seu patrimônio para quem ele quiser, tá? Aqui tem um terreno com 5 casas. Uma das casas meu avô passou no nome da minha mãe, filha de criação, pois ela cuidou de todos os filhos, do meu avô também. As pessoas dizem que quando minha mãe morrer, os filhos legítimos dele irão tomar a casa. Mas se ela morrer,